Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. A voz não voltou 100% ainda, né? Porque ontem, rapaz do céu, que jogo, hein, mano? Que jogo espetacular. Eu acho que pro futebol em si foi um grande espetáculo, né? Vocês viram muito choro aí dos porquinhos nos noticiários, reclamações nas redes sociais? Eu acredito que vocês devem ter visto. Ai, os caras ficou louco, né? Meu Deus do céu, como é bom ganhar desses caras, né, mano? Temos algumas coisas para tratar aqui, eu quero trazer para vocês, fazer alguns questionamentos também, né? Falar sobre metas batidas de Memphis Depay, falar também sobre Mateuzinho aí e a proposta, né, que o Mateuzinho supostamente teria recebido do futebol turco e ele dizendo que não vai sair, que ele fica, vamos falar sobre isso e falar também, né, sobre esse Corinthians, né, cara? O que esperar agora desse Corinthians após essa vitória contra o Palmeiras? A gente trocar uma ideia em relação a isso. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que tá pelo celular e que tá fortalecendo o Hypar aí, mano, muito obrigado, viu, mano? Se vocês puderem clicar em Hypar, ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui, não custa nada, fechou, rapaziada? Bom, após essa vitória, né, do Coringão diante do Porco, a gente faz alguns questionamentos pelo fato de que o Dorival realmente vai ficar? O Corinthians realmente vai engrenar? A crescente do Corinthians realmente é verdadeira? E pensando bastante, né, rapaziada, analisando os fatos aí, a gente tava muito frustrado com o retorno do Corinthians depois aí dessas férias que eles tiveram, essa paralisação do Super Mundial, e com razão, porque a gente esperava muito mais, porque a gente sabe que esses jogadores podem entregar muito mais. Esse mesmo elenco, todos os jogadores praticamente, né? Contando que o Bidu jogou de titular, acho que todos os jogadores do ano passado estavam na partida de ontem, na vitória contra o Palmeiras. Então, isso é escancarado para nós de que esses jogadores ali, que o nosso time titular, ele pode sim jogar com propriedade. Os nossos 11 titulares, talvez a gente possa pensar em relação a algum zagueiro, mas esse time que estava ontem na partida consegue sim bater de frente com os outros 11 dos considerados melhores times aí do Brasil. Se chegar no fato da gente falar de elenco, aí não tem comparação. O elenco do Corinthians é muito mais inferior em relação ao elenco dos outros times. Mas a gente pode ver, rapaziada, que em meio a tantas turbulências, né, o Corinthians voltando dessa paralisação, o Corinthians demonstrava que não iria conseguir engrenar do jeito que estava, tá? Não me sai da cabeça, inclusive eu quero saber a opinião de vocês, o porquê que vocês acharam que os jogadores do Corinthians estavam desempenhando futebol ruim, se é pelo fato da falta do elenco, se é pelo fato de não estarem sendo bem treinados, ou se é pelo fato de terem valores a receber. Esse questionamento não vai sair da minha ideia, mano. Porque é muita coincidência, e hoje em dia a gente tem que acabar desconfiando de várias coisas, né? Mas é muita coincidência o fato de que o Stabile faz o acordo com os jogadores e a partir desse momento você começa a notar uma frequente crescente, né? Em relação às partidas. Porque o Corinthians, além da gente saber a qualidade que esses atletas considerados titulares têm, passa a desempenhar um bom futebol a partir do nada. Uma atitude vergonhosa contra o São Paulo, vexatória, e a partir desse jogo contra o São Paulo acontece em relação a acordos e tudo mais. Aí contra o Cruzeiro já joga um pouco melhor. Contra o Botafogo, com a entrada dos titulares, joga melhor. E agora chega em uma intensidade muito alta contra a equipe do Palmeiras. Porque a gente precisa ponderar que a partida que o Corinthians desempenhou ontem, se os jogadores tiverem vontade, tiverem raça, tiverem determinação para poderem querer vencer os seus jogos, esses jogadores com certeza podem jogar em alto nível em vários jogos. Vários jogos. O problema tá na parte física, o problema tá em quais jogadores conseguem ter essa sequência, porque tem jogadores ali que a gente sabe que vira e mexe e não conseguem ter sequência, como é o exemplo do Gustavo Henrique, como é o exemplo do Carrillo.
Carrilho hoje não consegue jogar 90 minutos. Carrilho hoje a gente pode contar no máximo 60 minutos e 60 minutos muito bem jogados. Disso para menos. Eu não exagero em relação a isso. Então, a gente pode ver que o problema, cara, do Dorival era a falta de contar com todos do plantel. É um dos problemas do Dorival. Porque se você parar pra pensar, o cara chega, ele mesmo deixa claro que pede reforços, os reforços ainda não chegaram, e ele tendo um time que nós torcedores, sabendo que os 11 titulares, depois que são substituídos, o nível de futebol cai bastante, aí o Dorival Júnior já não é tão culpado assim. Mas eu não tô tirando uma parcela da culpa dele, tá? Eu não tô tirando uma parcela de culpa dele em relação a isso. Mas a expectativa que fica agora, rapaziada, é que se o Corinthians for cirúrgico nas contratações, se o Corinthians poder contratar as posições que a gente realmente tá precisando ali, que a gente fala, né? Um zagueiro, um lateral direito, um meia armador e um atacante de velocidade pelas pontas. Talvez nem tanto meia. Eu acho que o zagueiro, o lateral e o atacante são mais importantes do que até um meia de articulação. Por mais que a gente não tenha mais um reserva para o Garro. Mas isso mostra pra gente que nem, por exemplo, vamos citar o exemplo aqui do Vitor Sá. Pelo que a gente sabe, tá tendo conversas e o Vitor Sá pode pintar como jogador do Corinthians. Nos parâmetros de Corinthians, nos parâmetros que o Corinthians está querendo ir no mercado para fazer essa contratação, é um bom nome, rapaziada. É um bom nome. É um jogador de velocidade, é um jogador que atuou bastante no futebol brasileiro, é um jogador que no Botafogo não fez assim nada espalhafatoso, mas ao mesmo tempo não foi apagado, como o Biel, que eu nem sabia da existência dele. Então o Vitor Sá seria um desses nomes. Já que o Corinthians não pode chegar, porque para mim o zagueiro a ser contratado deveria chegar e jogar. Por mais que o pessoal tenha falado que o André Ramalho jogou uma partida boa ontem, não sei o quê, pra mim ele oscilou. Pra mim ele tava perdido. Pra mim ele tava nervoso. Então o Gustavo Henrique é o nosso considerado melhor zagueiro. E pelo fato dele não ter uma sequência, um zagueiro pra chegar e vestir a camisa titular e já jogar seria excepcional. Por exemplo, um Lucas Veríssimo da vida, tá ligado? Mas é torcer para que o Fabinho Soldado, juntamente com o Stable, porque eu acredito que vai acontecer as contratações, tá? Não tem como não acontecer, isso é nítido. Eu acredito que eles estão aí trabalhando no silêncio, muito pelo fato da votação aí do dia 9. Eu acho que eles estão segurando, tá? Até mesmo para tentar negociar o Breno Bidon. Não sei, porque tem a possibilidade do Augusto Meia voltar, né? Não podemos se esquecer disso, né? Tomara a Deus que não, mas tem a possibilidade, vai ter a votação dos sócios. Então, eu acredito que o Corinthians vai contratar pelo menos 3 jogadores. E talvez o Dorival Júnior, contando com os nossos 11 titulares ali, Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Martins, Carrilho, Garro, Memphis e Yuri, que é esse time, talvez o Dorival Júnior possa conseguir fazer o time jogar num nível melhor. Talvez a gente possa acreditar numa situação melhor. Então vamos contar muito com a classificação na próxima semana. Eu acho que vai dizer muito sobre o futuro do Corinthians e também o fato da chegada, da possível chegada desses jogadores. Quero saber a opinião de vocês, se vocês estão esperançosos aí com esse elenco do Corinthians, com esse nível do futebol do Corinthians está aumentando. Precisamos concordar que está aumentando. Então, vamos ver quais são os próximos capítulos em relação a isso. E falando dos jogadores, rapaziada, compartilhar aqui, vamos para a tela do meu PC, porque o Memphis finalizou o primeiro ciclo de metas no Corinthians e tem novas para bater a partir de agosto. Vamos ver aqui sobre os números do Depay, rapaziada. Ó, as metas estipuladas para ele, ele conseguiu alcançar 3 de 4 possíveis metas. Alcançou as marcas de 15, 20 e 25 participações. A meta seguinte, de 30, ele não acabou sendo atingido. Ele parou em 29. Quase atinge 30 participações em gol desde quando ele chegou, tá? Então, era 1,5 milhão participar de 15, 1,5 milhão participar de 20.
adicional de 1,5 milhão participar de 25, mais 1,5 milhão se participasse de 30. Outra meta prevista em contrato era quanto à relação percentual de Memphis nos jogos do Corinthians, que mesmo ele não tenha entrado em campo, como esteve presente em 47 das 66 partidas, 71% o atacante garantiu mais um bônus de 6 milhões e 300 mil reais. Era 350 por 50%, 1,5 milhão por 60 e 1,5 milhão por 70. Por fim, o atacante ainda tem que receber pelo título do Paulistão 4 milhões 725 mil reais, tá? Coisa que, se eu não me engano, é a parte do que foi negociado pelo Osmar Stable com o restante dos jogadores. Ao todo, somando aí as metas, participação dessa primeira fase de Memphis Depay com a camisa do Corinthians, ele tem o direito a receber 17 milhões 327 mil 211 reais em premiações. Segundo o pessoal do GE, o Corinthians pretende costurar um acordo com o jogador para quitar esse valor de forma parcelada. Aí o questionamento que eu faço para vocês é o seguinte: Corinthians, vale a pena ter o Memphis e pagar isso? O Corinthians? Eu penso da seguinte forma. Primeiro, o Memphis, para o padrão do Brasil, é um jogador caro. Mas, ao mesmo tempo, para o padrão do futebol do Brasil, é um jogador midiático e muito importante. Talvez hoje, no primeiro escalão da Europa, o Memphis pudesse brigar por uma titularidade ali, mas tá lá, em alto nível. Tá lá em alto nível. Outro time, por exemplo, um escalão um pouco mais abaixo, vamos colocar aí um Napoli da vida, um Arsenal. Para mim, o Memphis seria titular. Entendeu? Então a gente levanta esses valores, caramba, mano, primeira parte do contrato do Memphis, 17 milhões e pouco. Mas o cara participou de quase 30 gols desde que chegou. Os números do Memphis são bons. O Memphis machuca pouco. Imagina se o Memphis fosse um jogador encostado. Ah, mas daí ele não ia bater as metas. Mesmo assim, vai pagar um salário altíssimo sem fazer o cara gerar alguma situação boa como troca, né? Dentro de campo. Então, assim, o Corinthians, pelo fato de estar quebrado hoje, é muita grana. Isso é inegável. Mas, ao mesmo tempo, pelo que o Memphis entrega em números, podemos aceitar facilmente. Agora, o que a gente questiona aqui, porque já comecei a receber um monte de mensagem lá, o pessoal fala, desceu o cacete no Memphis, fez capinha no YouTube pra ele vazar e agora tá falando bem dele. Eu falo o seguinte fato, pra mim, a vontade do jogador conta muito. Eu chuto tudo pro alto, se eu ver o Memphis andando em campo, eu vou falar que ele tá andando em campo. Ponto. Entendeu? Então, que o Depay possa cumprir bons números e se o Corinthians assinou o contrato, meu irmão, acabou. Só quero ver o Depay aí conseguindo gerar bons números também para o time do Corinthians. Vai pagar, parcela e entra em acordo, tá bom. Ai, Corinthians. Rapaziada, pra fechar, quero trazer aqui do Mateuzinho. O Mateuzinho, ele negou qualquer negociação com o futebol turco e reafirmou seu compromisso com o Corinthians. O lateral direito disse que soube do suposto interesse apenas pela internet e garantiu estar focado no clube alvinegro. Abre aspas aí para que o Mateuzinho falou. O meu foco hoje é 100% no Corinthians. Eu fiquei sabendo dessa informação pela internet. Então, assim, não. Sai muita coisa pela internet. Não chegou nada para mim, nem para o meu staff. Meu foco hoje é 100% no Corinthians. Estou muito feliz aqui e espero poder continuar contribuindo com o clube, afirmou o camisa 2. Então, o Mateuzinho ontem, inclusive, que fez a sua melhor partida com a camisa do Corinthians, né? Mateuzinho ontem, ele destruiu, fez um cruzamento perfeito pro gol de cabeça do Depay. E o Mateuzinho aí desmentindo o que a gente viu em relação à procura, se eu não me engano, era o Besiktas, o próprio Besiktas da Turquia, em relação a alguma tratativa com o Mateuzinho. Mateuzinho nega e diz que o foco dele é o Coringão. Se você chegou até aqui, rapaziada, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Nessa sexta-feira, 11 da manhã,
teremos mais um episódio do Tá na Pista Fiel, juntamente com o meu amigo Henrique do canal Vai Timão. Quero agradecer vocês, todo mundo que participou lá da live, foi muito legal. Amanhã a gente vai falar mais do clássico do Coringão, vai falar dos preparativos do Corinthians para a partida contra a equipe do Fortaleza, tentar entrevistar o pessoal lá na rua, vai ser muito legal. Vou ver se eu faço uns desafios amanhã na live lá pra gente trocar ideia, beleza? Qualquer novidade eu trago pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?